Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, vamos começar aqui um conteúdo, vou te mostrar uma estratégia de trade com SMC, que é o Smart Money Concept, análise SMC com o Volume Profile, que é uma ferramenta, um indicador extremamente interessante que vai te mostrar as regiões onde há maior concentração de volume. Aqui a gente pegou algumas operações, inclusive usando estratégias nessa linha, a gente fez esse resultado aqui nos primeiros dias do mês, né? Cerca de R$ 9.000 é o resultado aberto aqui nesse momento em alguns dias de operação, utilizando conceitos nessa linha, tá? E isso operando leve, tá? Operando ali pequeno nas movimentações, trades bem tranquilos, coisa que dá para você replicar tranquilamente nas suas operações, porque é uma estratégia pontual. Então vamos entender sobre isso. Ali, essa aqui é só uma corretora, né? Na verdade, aqui são dois ativos só, que a gente opera por essa corretora que é o Profit. Lá no time da Excelência Trade, que é o nosso ambiente prática, todas essas oportunidades ficam desenhadas com antecedência, não só em dois ativos, mas em 17 ativos diferentes. Então eu opero também pela corretora da IC Trade, então lá aí já tem vários outros ativos. Então a gente trabalha com mini índice, mini dólar, forex, criptomoedas, mercado americano. A gente trabalha com vários mercados e a gente participa de todos os trades nos 16, 17 ativos diferentes, que são cenários sólidos para estar participando. Todas essas oportunidades ficam desenhadas com antecedência aqui no time. São cenários bem interessantes para a gente dar uma olhada. Vamos entender sobre isso? Deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito. E bora começar com esse conteúdo, o alinhamento de SMC com Volume Profile, com as regiões de interesse. Aqui a gente já tem um cenário muito bom desse para compra, tá? No caso, o que a gente vê aqui nesse movimento, pessoal? Aqui dá para ver a região de interesse logo de cara, ela está chamando muita atenção. Mas olha só, aqui o mercado ele vem numa pequena dinâmica de tendência de alta, micro, aqui no gráfico de 15 minutos, ele vem desenvolvendo esse movimento. Ele vem nessa dinâmica, ó. Isso aqui é uma pequena tendênciazinha de alta, tá vendo? O mercado está nesse flowzinho minimamente de alta. Visto que ele está nesse flow de alta, pequeno, aqui no 15 minutos, a gente vê aonde há uma consolidação muito nítida. Olha só esse movimento consolidado aqui. Movimentos consolidados como esse criam regiões que se chamam regiões de interesse. Se a gente pegar aqui a ferramenta do Volume Profile, que é o indicador que eu estou falando com vocês, a gente vê que puxando de todo o movimento de alta que a gente está falando, bum, a POC dá exatamente nessa região consolidada. Então, aonde a POC dá, que é essa região de maior volume concentrado, tá vendo? Que apareceu aqui uma linha vermelha. Essa região tem muito volume ali, é uma região de interesse, porque houve aqui muitas negociações, há aqui um interesse muito grande em negociação por parte dos participantes do mercado, que realmente tem relevância nos movimentos, ou seja, participantes institucionais, os grandes players, né? Os big players do mercado compraram e venderam muito nessa região, nesse nível de preço, porque é uma região que interessou tanto para compras quanto para vendas esses big players. É uma região de interesse, por isso que nasce o nome, né? Então, normalmente ela aparece por meio dessas consolidações e principalmente aonde a região de grande volume concentrado aparece, que é essa linha vermelha aqui mostrando que é a maior região de volume aqui dessa puxada para cima. Então é uma região relevante aqui demais essa zona. Se a gente for ver, pessoal, então o mercado pegando nessa região, para continuar nessa dinâmica de tendência, né, que ele vem estabelecendo, vai fazer bastante sentido se ele vier subindo, sentindo demanda nesse ponto de validação, que é essa região de interesse, e vir trazendo aqui para nós boas validações. Então o mercado ele tem que chegar nessa região. Se a gente for ver ele vem descendo, ele de fato chega nessa região, ele começa a sentir demanda justamente ali, tá vendo? Vem sentindo uma demanda interessante. A gente pode refinar esse estudo no tempo gráfico de 5 minutos. E olha que bacana. O que a gente vem vendo aqui nos 5 minutos é um movimento onde o mercado vai subindo e ele vem criando aqui o que a gente queria ver de fato aqui nesse movimento, que é uma estrutura de continuidade alta. Se você puxar aqui no nosso ambiente de prática lá do time, olha, eu posso abrir aqui para vocês. Olha lá, é exatamente ali. Tá vendo essa consolidação aqui? É ali, entendeu? Subindo. E aí o mercado vem subindo de olho em e cria essa validação. Vamos dar uma olhada ali que você vai ver que é exatamente nessa região e aí é só que a gente está pontuando. Esse movimento aqui seria o ideal para ele estar desenvolvendo. Vindo aqui, ó, para a gente dar uma olhada de perto, você vê que é exatamente ali, porque não está marcado essa consolidação. Eu quase não marco. A maioria das coisas eu não deixo marcado, mas é exatamente aqui, ó. Essa consolidação é essa consolidação aqui. Exatamente essa puxadinha para cima é essa puxadinha para cima, tá vendo? Exatamente ali. Então, esse movimento tem um retângulo marcado aqui, porque ele estava marcado exatamente aqui. Ó. A gente estava querendo ver essa região de demanda ser rompida e tal, lá no time. Então, exatamente ali. Essa puxada para baixo é a puxada que ele fez, que a gente acabou de ver, né? Onde o mercado ele vem
de fato, visitando a região de interesse. É exatamente essa região que a gente está vendo aqui. Então, o mercado testando essa região, entra demanda, ele vem subindo, o que ele tinha que fazer? Estrutura de continuidade alta, tá vendo? É esse desenho aqui, ó, que é uma estruturinha de continuidade, que é o que ele está fazendo exatamente aqui, praticamente em cima do desenho. Então, é só pegar o trade. O mercado reage bem a essas regiões de interesse, mostra que está entrando demanda, que é uma região de interesse de demanda, vem seguindo a tendência de alta, e ele vem criando boas validações, que no caso foi uma estrutura de continuidade muito bem configurada. Olha só. 1, 2, 3, puxa para baixo quebrando fundo, puxa para cima e renova topo. Essa é uma estruturinha de continuidade alta bem configurada, tá vendo? Exatamente esse movimento. E o que a gente vê aqui é uma região de POI sendo desenvolvida, porque estruturas assim são assim, né? O mercado cria essa estrutura de continuidade alta, ele valida automaticamente uma região que chama POI, que é uma região de demanda, e voltando a gente tem compra nessa região. Então já está marcado ali a região de POI. Voltando na região a gente vai ter compra, stop tem que ficar embaixo da região, para a gente aproveitar o movimento que sobe, que tem que andar pelo menos 3 vezes o tamanho do seu stop, né? 3 para 1 ali para cima, esse seria o ideal. Ele explode lá para cima e gera um baita de um movimento, porque grandes institucionais montam posições em regiões de interesse e também montam posições em regiões de POI. Então, seguindo tendência, inclusive, isso aqui está realmente muito simples de localizar, está desenhado aqui no time com antecedência, foi exatamente em cima do desenho a configuração, sem contar que são técnicas objetivas que te dão um norte operacional muito bom. Então, esse movimento está bem legal. Aqui a gente tem uma venda numa linha de raciocínio diferente, mas na mesma linha de raciocínio de dinâmica do movimento. Olha só que bacana. Aqui no caso, a gente vê uma dinâmicazinha de baixa se estabelecendo e foi exatamente por isso que a gente estava de olho nessa venda. O mercado ele faz uma puxada boa para baixo, ele corrige, faz outra puxada boa para baixo, ele começa a corrigir e a gente estava de olho nele começar a cair o quanto antes e vir criando validações para fazer essa outra puxada e buscar essa região de demanda aqui embaixo, de fato vir testar ela. Então essa puxada para baixo aqui, ó, essa puxada aqui para baixo era aonde a gente estava interessado em montar posições de venda. É aqui que a gente estava de olho. Então o mercado ele vem configurando um cenário nessa linha aqui para nós, que foi para poder vender nesse cenário depois de pegar na região de interesse. Se você for ver, aqui não tem uma consolidação tão nítida igual naquele outro movimento. Aquele outro está mais bonito a região de interesse. Porém, você vê que o mercado caiu e aqui ele deu uma pequena consolidada e continuou caindo. Se você pega o volume profile, puxando lá de cima até aqui embaixo, a gente vê lá, exatamente, muito volume na região, apontando aquela mesma coisa que eu mostrei para vocês. Então ele se segura mais ou menos por ali, porque obviamente ele não precisa se segurar nessa linha, né? Claro que não, é na redondeza aqui, até porque a gente precisa buscar confirmações, né? Então o mercado vem respeitando, vem caindo, e aí ele vai estar trazendo validações ali para nós. Então se você puxar aqui no time, tirando aqui essa marcação de volume profile, porque a gente não tinha deixado isso marcado ali na hora do estudo, olha só, puxando aqui no ambiente de prática lá do time, olha, ele vem caindo, vem subindo, vem caindo de novo e vem criando as estruturas de continuidade baixa. Só montar o trade exatamente ali onde está desenhado, porque ali é o lugar que ele tem que desenhar esse movimento. Então, se a gente puxar aqui, ó, é exatamente ali. Ó. Se você for ver o ponto onde ele está criando a oportunidade, ó, esse fundo é esse fundo. Esse fundo mais em cima é esse fundo mais em cima. Então ele sobe mais um pouco, tá vendo? Que é o ideal. Subiu mais um pouco. Na hora que ele vir caindo de novo, vem caindo. Estrutura de continuidade, só criar ali para nossa validação, que é exatamente aqui. Tem que ser assim em cima do desenho para ficar certo, para ser um cenário de contexto, né? Porque contexto é a única coisa que funciona no mercado. Que é quando ele faz boas confirmações nos lugares certos, tá? Nos lugares certos. Aí ele vem criando justamente aquilo. 1, 2, 3, puxa forte para cima, quebra topo, puxa forte para baixo, quebra as mínimas. Estruturinha, tá vendo? De continuidade baixa, bem configurada aqui, onde ele vai criar o POI de oferta na região, vai gerar venda na hora que for testada essa região, para aproveitar o movimento de baixa, que tem que ser também 3 vezes o risco, no mínimo 3 vezes o tamanho do seu stop, no mínimo na configuração. Então ele realmente vai lá testar a região de demanda, tá vendo? Dá até para levar ele mais até a região de demanda, por exemplo. Então ele já gera essa venda muito boa também, totalmente dentro do desenho que a gente fez ali, em cima do desenho, literalmente. Então uma configuração muito boa, aonde a linha SMC, tendência e também regiões de interesse e o volume profile de uma maneira bem sólida. Se eu puxar aqui para vocês um cenário lá no material didático do time, olha só.
Aqui no material didático tem tudo desenhado, né? Todas as aulas do Treinamento Excelência Trade, que é o meu programa de formação, são acompanhadas também por materiais didáticos, né? Tem acesso ao ambiente de prática, tem acesso à parte de mentoria, meu acompanhamento do lado, e toda a aula é acompanhada por um material didático que vai ilustrando tudo aquilo que eu estou abordando na aula, né? Então fica bem didático mesmo no final das contas. E aí, se você for ver aqui, mostra, tá vendo? Essas regiões de interesse. Tem outros materiais didáticos explicando isso aqui também muito bem. Olha lá, que são pontos de validação, tá vendo? Ótimo para trazer algum tipo de validação quando o mercado retorna nessa região onde antes ele criou o interesse, onde ele desenvolveu ali pequenas consolidações, onde encheu de volume com a ferramenta do Volume Profile. Então fica bem interessante esse tipo de cenário. Aqui, se a gente puxar, já tem um contexto ainda mais bacana nesse movimento. Aqui a tendência também é de alta, e é legal, né, você aproveitar cenários assim que estão a favor de uma dinâmica de alta, porque o controle é comprador, fica tudo muito mais fácil para você tomar decisões mais sólidas e mais assertivas, né? Então aqui, olha lá, tendência de alta, o mercado está subindo aqui no gráfico de 5 minutos. Quando o mercado está em tendência de alta, pessoal, e aí já vai um insight bem legal, ele vai fazendo a dinâmica de topos e fundos igual a gente conhece. Embaixo dos fundos vai ter liquidez. Sempre quando o mercado faz uma tendência de alta dessa, embaixo de fundos tem liquidez. O que significa isso? Ó, embaixo desse fundo, embaixo desse fundo, embaixo desse fundo, embaixo desse fundo. Se forem fundos expressivos, minimamente relevantes no movimento que o mercado está fazendo, vai ter liquidez embaixo, o que significa que big players costumam montar posições também quando o mercado visita embaixo de fundos relevantes e uma tendência de alta. E aí, bons movimentos de alta tendem a surgir depois que o mercado visita regiões assim, que são regiões de liquidez. Então, se ele vem caindo aqui, visita embaixo do fundo, pode entrar uma demanda significativa e ele gerar movimentos de alta, assim como embaixo dos outros fundos ali. Então, esse já é o primeiro ponto, porque ali em cima a gente consegue presenciar isso se desenvolvendo, né? Isso acontecendo. Que está exatamente aqui, ó. Tem um fundo aqui, tá vendo? Tem outro fundo aqui. Então a gente estava de olho nisso, principalmente nesse fundo aqui de baixo. Lá no time a gente estava bastante de olho nesse fundo aqui embaixo, também porque se você puxar o volume profile nessa movimentação, bum, a POC dá por ali, tá vendo? E você vê uma espécie de consolidação aqui, ó. Pequena, não é a mais bonita, né? Não é a consolidação maior, mas muito volume, uma espécie de consolidação, é uma região de interesse e logo embaixo de um fundo onde é uma liquidez de demanda embaixo do fundo. Então pode entrar demanda somente pelo fato de ter um fundo de liquidez ali. A tendência já é de alta, então já favorece possibilidades compradoras. Tem a liquidez, tem a região de interesse, confluências, tá vendo? Confluência é exatamente isso. Você localizar regiões onde tem mais de um indicativo por meio de técnicas diferentes, mostrando que pode entrar interesse de demanda ou de oferta naquela região, apontando que aquela região realmente é relevante por ter mais de um indicativo. Isso é confluência, né? Muito importante para você operar no mercado é trabalhar com confluências. Então aqui é uma região confluente, região consolidada de interesse, região com muito volume, lotado de volume ali em cima, liquidez de demanda, tendência de alta, tudo apontando a possibilidade de entrar demanda aqui nessa região. O que a gente tem que fazer diante de cenários assim? Ficar de olho. Ficar de olho no mercado vir chegar nessa região. Ter paciência para deixar ele chegar ali realmente, né? Então o mercado vai dando uma enrolada e visita lá, ó. Esse movimento de baixa ele tem potencial de ser uma manobra institucional, que é uma captura de liquidez. A captura de liquidez tem esse objetivo de vir puxando e desenvolver essa movimentação de baixa com o objetivo de depois começar a subir, né? Então ele visita essa região potencial de demanda, pode começar a subir a qualquer momento. Estou no gráfico de 5 minutos. Se a gente refina esse estudo no tempo gráfico de 1 minuto, onde a gente pode estar buscando uma validação no tempo gráfico um pouco menor, a gente começa a entender que é um movimento que tende a começar a se desenvolver. Não trouxe nenhuma validação até o momento, cai mais um pouquinho e agora ele vem trazendo uma validação. Olha que interessante. Perfeito. Isso daqui é um movimento de validação. O mercado ele vem subindo, faz 1, 2, 3, puxa forte para baixo, quebra o fundo, tá vendo? Não quebrou a mínima do movimento. Se quebrar a mínima não é válido. Ele quebra só esse fundinho aqui interno, beleza? E logo já puxa para cima e renova os topos. Aí sim é uma estrutura de continuidade alta. Se ele quebra a mínima ali, não configura estrutura. Mas quebrando só esse fundo, maravilha. É o que ele tinha que fazer. Isso é uma estrutura de continuidade alta desenvolvida na região, que faz todo sentido. Tá entendendo o papel do contexto, das confluências e da localização que o mercado desenvolve as coisas?
A questão principal aqui não é a estrutura de continuidade alta, por mais que normalmente é o que te chama atenção. É o que vai ficar te chamando atenção, mas você vai ficar caçando isso aqui em qualquer lugar do gráfico, não vai ter o valor. Assim como qualquer outra técnica que você já aprendeu ao longo de toda a jornada, ela não tem tanto valor assim se for colocada em prática em qualquer lugar do gráfico a qualquer momento. Toda técnica é assim, tá? Todo mundo no mercado erra justamente nisso. Quando se trata de técnica, é um dos maiores erros do trader, que faz com que ele tenha muita dificuldade no mercado, inclusive, que é justamente aprender um conceito que muitas vezes é muito bom, uma técnica muito boa, mas coloca ela em prática de maneira aleatória, ou seja, aplica errado. Coloca ela no gráfico em qualquer lugar, a qualquer momento, e pega trades em cima daquele conceito. Não faz sentido. Aqui tem todo um cenário forte para entrar demanda nessa região. Vários indicativos, você está vendo aqui, a gente explicou agora. Então aí sim ele começa a subir e cria essa estrutura de continuidade. Maravilha, ela está ali no lugar onde ela tinha que estar mesmo, e aí sim ela vai ter um potencial relevante de realmente ser respeitada e tudo mais, e ela acaba funcionando muito bem como um gatilho de entrada aqui para nós, querendo ou não. Então o mercado criou essa estrutura, criando essa estrutura, ele valida um POI, que é uma região de demanda criada por essa estrutura que está aqui marcada já, ó, regiãozinha de demanda. Então, o mercado testando essa região, a gente tem compras nela, para aproveitar o movimento que sobe. Tá? Movimento que sobe andando ali 3 para 1 também, no mínimo. Então, o mercado vai lá, testa a região e ele começa a desenvolver esse movimento de alta, coisa que não é muito difícil de fazer e participar, sabe por quê? Por conta disso, olha só. Se a gente puxar aqui o ambiente de prática, coisa que está desenhado, entendeu? Fundo, Ali, e aí sim valida. é lá ele visitar aquela região, aqui embaixo é aquela consolidação, esse aqui é aquele fundo que a gente marcou. Nítidas aqui. É só ele visitar embaixo. Na hora que ele vir subindo, estrutura de continuidade, porque ela vai comprar. estar sendo desenvolvida numa região que faz todo sentido. É justamente aqui onde ele está, tá vendo? É aquele fundo, é porque ali eu estou nos 5 minutos, né? Mas a validação normalmente vem no tempo gráfico menor do que aquele que você localizou a liquidez. Isso aqui você pode localizar em qualquer tempo gráfico, tá? Ah, gosto de usar o 4 horas. Pode usar do mesmo jeito que eu estou falando aqui, é a mesma coisa, não tem problema nenhum. Lá no time a gente também usa tempos gráficos maiores, eventualmente, até porque a gente trabalha com todos os mercados. Então, mini índice, mini dólar, forex, criptomoedas, mercado americano, todas as oportunidades estão mapeadas, desenhadas aqui com antecedência. Eu mesmo respondo suas dúvidas pessoalmente por áudio, tudo detalhado. Se você puxar aqui, ó, por exemplo, a gente vem no canal de dúvidas, olha lá, ó o áudio, tá vendo? Respondo pessoalmente, a gente tem aulas ao vivo quase todos os dias. Esse ambiente prático, todas as oportunidades que eu estou de olho estão ali desenhadas com antecedência, é só você pegar, criar consistência em seguida, porque são exatamente os trades que eu pego. Ela, todos têm minha fotinha, tá vendo? Todas as dúvidas do time, sempre tem minha fotinha ali, porque eu respondo um por um. A gente tem todo um time junto, né, que ajuda ali, mas eu gosto de responder um por um pra gente ter contato direto, então é bem bacana a dinâmica que a gente faz aqui no ambiente prática também lá do time. E aí, cara, é só pegar que tá desenhado ali, tá vendo? É só participar do movimento, igual eu mostrei, que é exatamente nessa região. Então, esses conceitos e essas técnicas reunidas do jeito certo te geram ótimos trades para você estar participando de bons movimentos com esse alinhamento de fatores. Então, isso faz total diferença para você operar bem no dia a dia. Reunir técnicas boas, do jeito certo, operar de maneira objetiva, sempre com paciência para deixar o mercado configurar aquilo que você gostaria de fato de ver, né? Que são cenários onde tem confluências, onde o mercado visita essas regiões, onde realmente faz sentido, sem ficar com esse desenfreado trader amador, que é, cara, de ficar pegando trade a qualquer momento, só porque o mercado está mexendo, tem que participar de alguma coisa, tem que fazer isso rápido, tem que acabar com isso logo. Não, cara, você tem que realmente marcar as regiões que realmente fazem sentido e ficar de olho no mercado indo ali. E não é uma região ou outra que faz sentido, tem várias, né? Então o mercado está sempre chegando nessas regiões e configurando bons cenários, mas tem que deixar ele chegar e configurar. Então faz toda a diferença. Esses são bons movimentos, espero que tenha agregado. Entra no nosso grupo do Telegram, cara, tem vários conteúdos detalhados no nosso grupo do Telegram, passo a passo, onde você pode estar se aprofundando ali, é gratuito, tá? O nosso grupo está aqui no comentário fixado. Me siga lá no Instagram também, tem ouro refinado lá nos stories, todos os dias, e conta comigo aí qualquer dúvida. Vamos juntos. Fui, valeu!